Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Agora são mais ou menos umas 4h10, hoje é dia 8/7. Eu comprei uma sessão do Superman pra assistir o filme hoje. Superman lança dia 10 de julho e esse é o daily vlog mais improvisado que você vai ver. Eu tô até segurando um papel aqui pra luz não bater na câmera aqui, pra não refletir essa luz aqui, ó. Tá vendo? Enfim, daily vlogzinho. Tô muito ansioso por esse filme e espero que James Gunn não me decepcione, por favor, tá ligado? Tô indo de S do Henry Cavill, só que torcendo para que essa nova fase da DC seja maravilhosa. Então, provavelmente, se você tá vendo esse vídeo, é porque eu assisti o filme e, enfim, vamos ver qual que vai ser minha reação. Eu acredito que há um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças e que nos enobrece. E no fim, nos permite morrer com orgulho. E pra mim, esse herói que eu sempre imaginava que representava isso pra mim é o Superman, porque ele é o herói que mostra sempre isso, sabe? Nos quadrinhos, ele sempre foi esse cara, sabe, de ser honesto, de querer ajudar os outros e querer fazer o bem para a humanidade, vindo de um planeta desconhecido, sabe? E ele é tratado como um alienígena, como um cara que não é daquele planeta, e mesmo assim ele abraça o planeta Terra e protege as pessoas, sabe? Porque, querendo ou não, ele ama o planeta Terra. Então, é um cara que, por mais que ele não seja desse planeta, ele tem essa coisa ainda de proteger, essa coisa boa. O símbolo de esperança é o símbolo que ele carrega para que as pessoas amem esse símbolo, sabe? Que as pessoas olhem para aquele símbolo ali e que vejam que ele tá honrando aquilo, sabe? Ele tá fazendo a bondade no mundo. E que esse símbolo significa realmente a bondade, sabe? E aí, muitas pessoas vão falar que o Superman, durante os tempos, foram retratados de um jeito muito mais comédia, às vezes, ou um pouco mais sério, né? Como o tom do Zack Snyder. E às vezes trouxeram uma coisa mais esperançosa lá do Brandon Routh, lá do filme do Bryan Singer, né? De ter o Superman o Retorno. E as pessoas muitas vezes criticavam muito esses filmes e o próprio estúdio da Warner não sabia mais o que fazer com esse personagem, porque ele era um personagem muito difícil e, na verdade, o personagem se tornou muito difícil no cinema, né? Então as pessoas não começaram a ter mais esse apego pelo Superman. E o engraçado é que o Superman é o personagem mais importante da DC. Ele é o personagem fundamental da DC Comics. E depois de um tempo começou a passar os anos e o Batman até foi mais popularizado do que o próprio Superman, sabe? Então, assim, eu creio que isso é uma questão de pé no chão, né? Porque o Batman é aquele cara mais soturno, é o cara calculista, é o cara que se precavê de tudo, é o cara que tem traumas, é o cara que, sabe, tem que combater o crime de Gotham e que ele, querendo ou não, vê sempre uma pequena maldade nas pessoas, ou ele tenta ainda se preparar, mesmo que aquelas pessoas sejam boas, ele tenta meio que se preparar para se defender daquele tipo de pessoa ou situação, sabe? Então ele sempre espera algo pior das pessoas. E o Superman é uma coisa totalmente diferente, né? É o cara que espera o melhor das pessoas, é o cara que espera que as pessoas sejam boas e que elas retribuam para outras pessoas, sabe? Do mesmo jeito que ele é bom pra população da Terra, sabe? Então, assim, o Superman
é um ícone, assim, da DC, sabe? É um personagem favorito, não é à toa, pô, mano, tem muitas coisas dele, sabe? Então, assim, cara, perfeito, sabe? Esse herói, pra mim, significa muito, principalmente na minha história, sabe? É o herói que eu sempre amei, é o herói que eu sempre vou continuar amando e admirando. O James Gunn realmente entendeu qual que é a do Superman, dele ser esse cara bonzinho, desse cara ser muito confiante nas outras pessoas, sabe? E como isso pode ser usado a favor dele e como isso pode ser contra ele, sabe? Dele querer confiar muito nas pessoas ou ele querer esperar que as pessoas não vão fazer aquilo, sabe? Dele, tipo, ter fé nas pessoas, mas essa mesma fé que prejudica ele, sabe? Nessa fé nos seres humanos e, enfim, tem falhas, erros e não que ele não tenha também, ele tem falhas e erros também. O maior tema que existe no filme é sobre isso, é sobre o Superman ser um ser humano também, dele amar, dele errar, dele, tipo, gostar de outras coisas também, sabe? De ele pensar que tudo que ele fizer pode ser prejudicial para alguém ou pode ser positivo para outra pessoa, sabe? Então, assim, ele vai falando sobre esses temas durante o filme e você fica apaixonado nesse personagem, sabe? Os outros personagens, eles são coadjuvantes, eles são, tipo, pô, mano, são caras ali essenciais para a história em si, porque o foco mesmo é no Superman, Lois Lane e Lex Luthor. Esses são os 3 personagens que são mais focados nesse filme. E foi o que o James Gunn falou nas entrevistas dele, sabe? Quando perguntavam pra ele, James Gunn, você não acha que tem muito personagem aqui e tal? Você não acha que isso vai atrapalhar? E não, cara, não atrapalha, porque os personagens principais é esse trio, sabe? Então, quando chega numa parte lá X, que, por exemplo, tem uma parte parada, né, de diálogos, e só que, assim, os diálogos, eles são fundamentais para você ficar mais interessado naquele universo e ficar mais interessado ainda na relação dos personagens ali. Existe uma discussão da Lois Lane com o Clark Kent que, cara, é sensacional. Mano, é brincadeira aquele diálogo lá, sabe? É um diálogo muito bom dos dois discutindo o que o Superman representa, sabe? O Clark dando a visão dele e a Lois Lane passando a visão dela também, que é uma visão meio pessimista, uma visão mais de pensar muito, sabe? De não querer ver os dois pontos, os dois lados, ela vê só um lado só e, tipo assim, ela não tem essa... Não é bondade, né? Não é que a Lois Lane seja mal, mas é sempre aquela mais que pensa mais sobre aquilo, sabe? O Clark, ele é mais ansioso, ele é aquele cara que vai pra luta, e ele vai muito sem pensar, mas pensando em querer salvar as pessoas. Então ele não tem todo essa carga de pessimismo, assim, igual da Lois Lane, de querer pensar muito, de querer, poxa, mas você deveria ter uma autorização pra entrar naquele país. Ah, mas você deveria ter isso aqui, ó. Ah, mas se você fizesse aqui e tal, pô, mas por que você entrou naquela guerra, pô? Não é assunto seu, por que você fez aquilo, sabe? E ele só começa a se expor falando que, cara, pessoas iam morrer, entendeu? Pessoas iam morrer. Então, ele, por causa de todas essas burocracias de países, que ele não pode entrar no país, e por causa disso, ele vai deixar pessoas morrerem, sabe? Esse pensamento de, tipo assim, eu tenho todos os meus poderes, eu não vou fazer nada, sabe? É a mesma frase que é usada no Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Se você tem os poderes que o Superman tem e você não faz nada, a culpa é sua, entendeu? O jeito que é trabalhado esse Superman nesse filme é totalmente diferente do que foi trabalhado os outros Superman. Nesse quesito, o James Gunn acertou muito. Na parte dos outros personagens, eu acho que os personagens fazem uma participação pra mostrar que esse universo já está formado. Já existem meta-humanos, já existe os Lanternas Verdes, já existe uma gangue da justiça, que o nome, eles brincam
brincam ainda no filme sobre esse nome, que não é esse o nome e tal, mas que futuramente vai ser a Liga da Justiça. Então, assim, muitas coisas nesse universo já estão estabelecidas. Até a Sala da Justiça aparece lá, entendeu? Tem um quadro ainda, um mural com vários heróis meta-humanos ali, sabe? Então, esses assuntos já vai caindo no meio do filme. E aí, você embarca realmente numa história em quadrinhos, onde você vê o Superman tendo um conflito contra o bilionário Lex Luthor. Que, cara, o Lex Luthor nesse filme é sensacional. O Nicholas Hoult como Lex Luthor é muito bom. Ele é muito bom, cara. E o Nicholas Hoult, ele se mostra cada vez mais um ator mais versátil, sabe? É o mesmo cara que tava lá no X-Men Primeira Classe, sabe? É o mesmo cara que fez o Renfield, sabe? É o mesmo cara que fez o Nosferatu agora há pouco, sabe? Então, o cara participa de vários filmes diferentes e ele é muito bom, cara. Ele entrega sempre o que ele pode. Sempre que tem o personagem dele ali, ele entrega tudo conforme o personagem dele tá ali. Então, assim, o Nicholas Hoult como Lex Luthor e o próprio Lex Luthor, do jeito que é abordado nesse filme, é sensacional. É um cara que é ciumento, na verdade, é um cara que é invejoso, é um cara que vê um alienígena sendo mais importante que ele e ele quer essa atenção porque ele tem essa inveja, sabe? É um cara poderoso, não de poderes, mas sim de intelecto. Um cara que o poder dele é pensar, o poder dele é intelecto, ele tá sempre a um passo à frente do Superman, sabe? Dos seus inimigos. E isso é uma coisa da hora do Lex Luthor desse filme, sabe? O Lex Luthor, nos filmes passados, ele era mais retratado ou como um cara meio psicopata. See, what we call God depends upon our tribe, Clark Joe. Because God is tribal. God takes sides. No man in the sky intervened when I was a boy to deliver me from Daddy's fists and abominations. I figured out way back. If God is all-powerful, he cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all-powerful. And neither can you be. Ou como um cara que queria só terras. Everything west of this line is the richest, most expensive real estate in the world. San Diego, Los Angeles, San Francisco. Now, call me foolish, call me irresponsible. It occurs to me that a 500 megaton bomb planted at just the proper point would destroy most of California. Millions of innocent people would be killed. The West Coast, as we know it, would fall into the sea. Bye-bye, California. Hello, new West Coast, my West Coast. Costa del Lex, Lutherville, Marina del Lex, Otisburg. Esse filme aqui é exatamente o Lex Luthor querendo derrotar o maior alienígena do mundo, o maior herói do mundo, na verdade, um dos maiores heróis do mundo, porque ele simplesmente sente inveja desse poder todo que esse cara tem. Eu acho muito, muito legal isso. Então, o embate deles não necessariamente há um embate de frente deles, mas sim um Lex Luthor sempre conspirando contra o Superman, sabe? Batendo o Superman com o intelecto dele, seja com uma fake news ou uma mensagem bem, né, que prejudique a imagem do Superman, ou seja, com outro super vilão sendo manipulado, sabe? Então, o Lex Luthor, eu gosto muito dele nesse filme, porque ele age como se estivesse no bastidores, tá ligado? Pô, ele tá por trás de tudo, sabe? Então, eu gosto muito desse Lex Luthor. O Nicholas Hoult arrasa como Lex Luthor nesse filme, e cara, sensacional. É um dos vilões mais fodas que eu já vi no cinema, tá? Enfim, indo pra parte da Lois Lane, eu acho que esse relacionamento da Lois Lane e do Clark no filme é bem legal, bem estabelecido, e cara, o David Cornswet e a Rachel Brosnan, cara, química esses dois têm, cara, é bizarro, mano. Você vê os dois em tela, não dá 2 minutos e você já tá shippando aquele casal, sabe? Então, é um casal bem feito, a dinâmica deles, como eu disse, tem a discussão do negócio do país lá, sobre ele querer entrar, sobre aquela questão dele ter entrado no país, impedindo uma guerra e tal, e ela questionar
ele e tal. Essa química que os dois têm de discutirem, mesmo que seja uma discussão, é muito boa, porque você vê que os dois se gostam, porém existem coisas que eles discordam. Então é uma coisa de um relacionamento meio que humano ali, né? E você vê um Clark mais humano. Então, cara, é muito legal quando os personagens são desenvolvidos desse jeito, sabe? A relação deles são desenvolvidas. E quando chegar mais lá pra frente, você vê que eles estão cada vez mais unidos, sabe? O casal em si ali é muito bem feito, é muito bem construído, entendeu? Você vai ver uma hora ali e a Lois Lane já tá se arriscando pra salvar a vida do Clark, porque ela ama ele, sabe? Então, cara, é muito bom mesmo. Nossa, eu adoro esse casal. Mano, é o Clark, tirando o casal clássico lá do Christopher Reeve, cara, 100% que esse casal aqui é o melhor, cara. Com esses dois atores, é química absurda. É uma química absurda, não tem como. E falando de um outro participante dessa história, né, o Krypto, cara, que legal esse cachorro, mano. Eu me diverti muito. O James Gunn, ele não coloca uma violência muito brutal assim pro Superman. Por mais que tem uma cena lá que o Superman voa, quebra os dentes do cara, e aí ele vai lá e joga uns raios laser nos capangas do Lex Luthor. O James Gunn usa o Krypto como um tipo de violência, mas uma violência que, tipo assim, muito imprevisível, sabe? Então, tipo assim, é simplesmente um cachorro querendo brincar. Então, você leva aquela violência do Krypto dele querendo brincar, dele querendo, sabe, pular em cima do capanga, tipo, com raiva, sabe? Então, ele usa essa violência do Krypto, essa dinâmica, né, do Krypto também não ser aquele cachorro obediente, aquele cachorro totalmente inteligente, né? E aí ele coloca no filme, na cena de ação, e fica sensacional, mano. O Superman chamando ele, sabe? E não necessariamente ele obedece o Superman, porque é um cachorro meio bagunceiro, sabe? Brincalhão. Então, eu gosto muito da dinâmica do Krypto também nesse filme, porque é muito legal, é muito divertido. E o filme inteiro é assim, sabe? É o filme pra você assistir, pra você se divertir, pra você olhar pra aqueles personagens e você falar, cara, eu quero muito mais disso, sabe? DC, me dá mais um filme do Superman, cara. DC, me dá mais uma série desses heróis aqui, sabe? Que nem o Lanterna Verde, cara. O Guy Gardner nesse filme é engraçado demais. A Mulher Gavião, o Metamorfo também tem uma história muito legal ali, né? Uma história meio que ali pro cantinho, mas tem a parte dele ali também. Então, assim, cara, todos os personagens estão muito legais nesse filme. Eu acho que é um filme que, por mais que a edição pra mim peque em alguns aspectos, né? De passagem de tempo ou algo do tipo, pra mim, cara, fluiu depois de boa, sabe? Muitas pessoas reclamam lá do Rio de Prótons. Pra mim, o Rio de Prótons é legal demais, sabe? O Superman tentando defender o bebê lá, ele meio fraco, sabe? Tem isso, né? Os haters aí falando que o Superman é um fraco, que ele só apanha o filme inteiro. Rapaziada, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara, primeiro, o filme começa, ele já apanha pra caramba, entendeu? Ele perde a primeira batalha dele depois de 3 anos. Aí ele apanha, ele vai pra Fortaleza, se recupera 70%, vai de novo pra luta. Aí beleza, é revelado que o Martelo da Borávia e o Ultraman é um clone do Superman e que o Lex Luthor tá por trás de tudo isso. Então toma-se spoiler aí. Então, cara, o Superman enfrenta ele mesmo, sabe? Com os poderes limitados, né? Porque ele não se recuperou 100%. E ainda usam Kryptonita contra ele, sabe? Pô, rapaziada. Aí é foda, né? Aí é foda. Aí é fácil criticar. Entendeu? Poxa, o cara praticamente bateram no cara o round inteiro, cara. Aí você vai falar, ah, mas o Superman, ele é invencível, que não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, existe um monte de história aí que o Superman, ele às vezes apanha. E o negócio do Superman é que ele pode até apanhar, mas ele vai se levantar. Então, assim, a determinação do Superman nesse filme é surreal. É o Superman que eu queria ter visto nos cinemas já faz uns anos, entendeu? Eu não desgosto do Homem de Aço, porque, cara, tem uma boa ação e tal, só que do jeito que o Superman é retratado no Homem de Aço, ele é meio, cara, triste, sabe? É triste. E isso talvez não seja o Superman. E agora, esse Superman do James Gunn com o David Coswett, cara, ele é
o cara que acredita na bondade. Esse é o Superman, na verdade, que eu queria ter visto faz muito tempo, sabe? Esse cara que tá determinado a salvar sua vida, independente de quem você é ou não, sabe? Então, mesmo tendo ainda o negócio com o Lex Luthor, ele não se sente obrigado a querer matar o Lex Luthor ou algo do tipo, sabe? Ele só quer levar o Lex Luthor à justiça. Então, isso é muito do Superman, sabe? É um filme especial pra mim. É um filme que a trilha sonora também, cara, muito boa, sabe? Tem um pouco... Em alguns momentos me lembrou um pouco da trilha sonora do Hans Zimmer do Homem de Aço, mas não vou tocar nesse assunto. E, lógico, dando ainda uma nostalgia da trilha sonora do John Williams, do Superman, do Christopher Reeve. Então, cara, esse filme aqui é uma homenagem a todos os fãs do Superman, né? O Superman aqui, incrível. Os outros personagens, Lois Lane, Garganey, o Senhor Incrível, sabe? Que é o Mr. Terrific lá. Sensacional também, muito legal a dinâmica deles. Mulher Gavião, Metamorfo, Lex Luthor, principalmente, cara, que, mano, esse Lex Luthor é muito da hora, sabe? Então, assim, tudo nesse filme me impressionou, tudo nesse filme me agradou. Existem umas coisas ou outras ali que você vai pensando e tal, e aí que tá o negócio, né, de não ser um filme tão pé no chão, sabe? De você, não precisa ser um pé no chão o filme do Superman. Na verdade, o filme do Superman não é pé no chão. Ele é uma coisa muito mais surreal, sabe? É uma coisa que, não acontece no mundo real. Então, cara, tem que ser tratado desse jeito, sabe? Não é uma coisa lúdica, sabe? É uma coisa que, não acontece no mundo real. E eu gosto de que o filme, em nenhum momento, ele fala pra você, não sei o que, no mundo real, tal. Mano, não tem isso, sabe? Não é o mundo real, é o mundo da DC. É um mundo onde super-heróis voam, onde super-heróis têm um anel que brilha, sabe? E que você pode construir qualquer coisa. Então, assim, esse é um universo da DC que eu tô animado pra ver mais. Eu quero ver muito mais sobre esse universo e quero ver muito mais sobre esse Superman. Diga aí nos comentários o que você achou do filme do Superman. Se você já assistiu, vai assistir lá o Superman, que, cara, tá sensacional. Então, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreva aí no canal. E até a próxima, rapaziada. Eu limpei suas botas. Vou pegar pra você. Você tem um cachorro?